Oi, gente! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula de automaquiagem que vai acontecer aqui todo sábado. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. No final das aulas, no final de todas as aulas, eu vou escolher uma pessoa para presentear com o kit inicial, né, de maquiagem, um kit básico. Quais os critérios? Todas as aulas, né, no caso todos os sábados, vocês vão ter que reproduzir o que aprendeu, vai ficar no destaque, né? Possa ser que no dia vocês não conseguiram assistir essa aula, né? Porque tinham outros compromissos. Vai ficar aqui no destaque até o final das aulas, tá? Vai ficar aqui no destaque. Quem compartilhar todas as aulas, né? Colocar em prática, me marcar nos stories, tipo, a aula de preparação de pele, vocês vão reproduzir, né? Até mesmo para forçarem vocês a praticarem. Reproduzir, me marcar nos stories, compartilhar com os amigos, para que outras pessoas possam também assistir essas aulas. Tá sempre marcando, estar me seguindo, tem que estar me seguindo também, ajudando a compartilhar, praticando, reproduzindo, respondendo aí os stories das aulas. Quem tá com dúvida também colocar. Eu vou escolher uma pessoa, essa pessoa tem que fazer tudo certinho, todas as aulas, para presentear com o kit básico inicial de maquiagem. Então, na nossa primeira aula hoje, eu vou mostrar os pincéis, né, para pessoas que são iniciantes, para vocês não caírem na besteira de comprarem um monte de pincéis, né? Então aqui eu não vou mostrar a utilidade de todos os pincéis, eu vou mostrar os pincéis que vocês vão utilizar. Então eu vou mostrar agora os pincéis que vocês podem utilizar para aplicação de base. Eu gosto muito de usar a esponjinha para dar batidinhas. Eu acho que suga menos produto e deixa a base com aspecto mais suave. Tem gente que gosta de usar o pincel e depois ir com a esponja para dar batidinhas. Eu só utilizo a esponja. Tem outro tipo de esponjinha, que é essa daqui. Essa esponja que eu uso é da Mari Saad, que ela é bem fofinha mesmo. Essa já é mais durinha, então essa que eu utilizo para aplicar base. Pincéis para aplicar base tem o Kabuki, que você coloca a base no rosto e vai espalhando. Dá também para você dar batidinhas, mas eu acho que esse deixa com aspecto riscado, a não ser que você venha com a esponjinha depois para dar batidinhas. Eu acho que o pincel também suga muito mais produto, então eu não uso o pincel para aplicar base. Tem também o pincel língua de gato, que muita gente utiliza para aplicar base. Então você vai, né, aplicando, mas o pincel que eu menos gosto de utilizar é esse língua de gato. Então o que eu indico mesmo para vocês é uma esponjinha ou esse pincel Kabuki, de preferência a esponjinha. Agora, para a aplicação do corretivo, vocês podem utilizar a mesma esponjinha que vai utilizar para base. Essa pontinha aqui é o que eu passo o corretivo. Eu venho com um pincel próprio que vem no corretivo, né? Passo o corretivo líquido, passo e depois eu venho com a esponjinha e dou batidinhas. Outro pincel que eu também utilizo, até mesmo quando o corretivo vem em potinhos assim, eu pego esse pincel, que é um pincel língua de gato menor, e vou aplicando. E outra coisa também, gente, uma técnica que é infalível, que dá super certo, é você ir dando batidinhas com o dedo. Pincéis para contorno. Ó, quando o contorno é líquido, eu gosto muito de usar esse pincel. É um pincel redondinho, tá vendo? Ele é redondinho. Eu pego ele e vou aplicando quando a base do contorno é líquida. Aí eu vou aplicando e ele é bem durinho. Outro pincel que eu gosto muito, que eu utilizo mais, contorno em pó, é esse daqui. E vocês percebem que ele é mais pontudinho, né? Mais pontudinho, então eu pego e vou aplicando o contorno em pó. O que eu mais uso é esse daqui. Pincel para blush, eu só utilizo um, que é esse daqui. Tá vendo que ele é menorzinho, é o pincel fofinho, porém ele é bem menor. Por quê? Eu não gosto de pincel muito grande, porque senão ele toma tudo. Esse menor dá pra você mesmo ir conduzindo, que você passa o blush na maçãzinha do rosto. Então, ó, dá pra passar tranquilo. Indico esse que é o menorzinho. Pincel para aplicar pó compacto. Eu utilizo esse, que é um bem fofinho. As cerdas dele são bem fofinhas. Pincéis que são mais fofos, geralmente, é para passar pó compacto.
Ou você pode optar também por o pincel Kabuki, que dá também para aplicar o pó compacto, ó. Para aplicação de pó solto, eu utilizo a esponjinha também. Tá vendo, gente, que vocês não precisam ter um monte de pincéis. Se torna 1001 utilidades. Ou seja, eu pego a esponjinha, tipo, eu pego essa parte que chama a bundinha, né, da esponja, boto no pó solto e aplico abaixo dos olhos, nas partes, né, que a gente for usar, que isso vai ser na aula de preparação de pele. Tá, não tenho esponjinha, só tem um pincel. Pega o pincel do pó compacto que você usou, coloca no pó solto e vai, ó, aplicando também. Pincel para iluminador, eu utilizo esse daqui. Percebam que ele é uma versão minúscula desse daqui, ó. Ele é bem pontudinho. Deixa eu dar uma dica. Quanto menor for o pincel, mais intenso o iluminador fica. Eu gosto desse porque ele já fica, ó, na parte certinha do iluminador, que é nesse ossinho. Então dá pra você conduzir bem. Até pincel de esfumar dá certo para você utilizar o iluminador. Pincéis para sombra. Não precisa você ter muitos pincéis para sombras, até porque vocês não vão usar todos. Esses aqui são os que eu mais utilizo. Vocês precisam ter um pincel que é bem maiorzinho, que é esse daqui, ó. Esses dois, tá vendo? Que é para você colocar a sombra base. Um pincelzinho médio, tenho esse e também tem esse daqui, ó, que eu gosto muito, que é para você aplicar acima do ossinho, né? Que é a segunda sombra, que aí ele não vai passar para a primeira sombra. Você conduz ele certinho, ó, bem acima do ossinho. E o pincel menorzinho, que é esse daqui, que é para você colocar bem no ossinho do côncavo. E também indico um pincel assim, ó, pontudinho, que é para você fazer um esfumado aqui embaixo, ou aplicar o ponto de luz aqui, ou fazer uma aplicação do iluminador abaixo da sobrancelha. Esse pincel é ótimo para vocês terem também, que é um pincel bem pontudinho. E outro pincel que eu não deixo faltar nunca, e nem vocês podem deixar, que é um pincel chanfrado. Esse pincel serve para tanta coisa, gente. Para fazer a correção da sobrancelha, fazer o delineado, mas para quem tá começando, eu aconselho vocês comprarem já aquele delineado que vem o próprio pincel, que é mais prático. Esse daqui é mais para quem tem a prática de fazer delineado, que compra aquele delineado em gel, sabe? Então esse é perfeito para isso também. E serve até também para você desenhar os lábios, para aplicar o batom, fazer aquele desenho nos seus lábios e depois vir com um pincel maior do batom e aplicar. Então esse pincel nunca deixe faltar, ó. E pronto, gente, esses são os pincéis necessários para vocês terem em casa. Não precisa ter aquela montanha de pincéis, não precisa. Esses são os pincéis necessários para você que é iniciante. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, fala comigo no direct que eu vou responder todas. Não esquece de me marcar nos stories quando vocês reproduzirem, quando vocês comprarem os pincéis. E um beijão, até a nossa próxima aula, que é sobre higienização antes da maquiagem.